Mudando de assunto, você sabe que fim do ano é um período de muitas viagens, né? E os cuidados à saúde continuam ou até se intensificam. No caso dos problemas de visão, por exemplo, o cuidado é sempre necessário, principalmente quem usa lentes. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Fábia Cepeda, que vai falar mais sobre esse assunto para a gente. Principalmente também quem vai à praia, né, Fábia? Acaba, às vezes, com um vento muito forte, trazendo areia. Tem a questão dos óculos que você precisa usar de boa procedência para não ficar com problema também na visão. Enfim, são vários os cuidados que a gente precisa ter. Isso mesmo, Thaís. E as pessoas muitas vezes esquecem que a região dos olhos é aquela região que merece uma atenção grande, né? Quando a gente vai para a praia, quando a gente vai viajar, quando a gente está dentro de um avião, principalmente aquelas pessoas que usam lente de contato. Aí os cuidados têm que ser ainda maiores, têm que ser cuidados redobrados. E para que ninguém passe por nenhum transtorno nessa reta final de ano, para que aproveite bem esse finalzinho de dezembro, aproveite bem as férias de janeiro, nós convidamos aqui o Dr. Tiago Barbosa Gonçalves, que é médico oftalmologista, também é especialista em córnea, transplante de córnea, catarata e cirurgia refrativa. Doutor, é com o senhor mesmo, né? Então, quando a gente vai falar sobre olhos e cuidados com os olhos, né? Porque quando a gente viaja, como eu falei agora, muita gente esquece que tem que ter esses cuidados. Quem usa lente de contato, quais as principais precauções que tem que tomar aí, que os cuidados acredito que sejam maiores ainda, né? Bom dia, Fábia. Bom dia a todos os telespectadores. Verdade, o uso da lente de contato, principalmente nessa época festivas de fim de ano, o cuidado deve ser redobrado com o uso das lentes. Por quê? É importante o paciente que usa a lente de contato estar ciente de que ele não deve desrespeitar o horário máximo de uso, aí, que a gente recomenda realmente 12 a 14 horas por dia de uso de lente de contato. Além disso, ele deve carregar junto a ele o estojo, onde ele vai guardar essas lentes de contato, e também utilizar a solução de limpeza que ele utiliza, que é recomendado pelo médico oftalmologista, para sempre realizar a higienização das lentes. E doutor, quem vai pegar avião? Porque avião é muito seco, né? Então, quando a gente está em um ambiente seco com a lente de contato, ela resseca bastante. Qual é a orientação para esses casos? Perfeito. Em voos muito longos, o que são voos longos? Acima de 4, 6 horas, é importante utilizar óculos ao invés da lente de contato, por alguns motivos. Dentre eles, o paciente pode acabar dormindo, a gente sabe que não pode e não deve dormir com lentes de contato, e também o próprio ambiente do avião, na cabine do avião, que é muito seca, também prejudica isso. Então, na hora de retirar realmente as lentes de contato, o paciente pode acabar tendo dificuldade e acabar machucando o próprio olho. Então, tomar cuidado com isso. E quando chegar à praia, a gente na praia tem protetor solar que a gente passa no rosto, tem areia, né, vento leva areia nos olhos, tem água salgada. Tudo isso pode ser prejudicial de alguma forma à visão e como cuidar dela nesse ambiente? Certo. Caso, então, antes do paciente ir à praia, ele deve colocar as lentes de contato, se ele tiver cuidado com isso. Somente após isso, passar o protetor solar, né? E quando for ao mar em si, na água salgada, a recomendação é não abrir os olhos submerso à água, claro, e se ele achar que não tem cuidado suficiente, claro, o ideal seria utilizar óculos, de preferência óculos escuros com grau, já que ele utiliza lente de contato. E aí é outro assunto importante, né? Usar óculos escuros. Muita gente esquece, mas os raios solares afetam a visão também, né, doutor? Perfeito. Os raios solares, na verdade, eles podem até causar queimaduras nos olhos. Então é super importante utilizar óculos de sol, óculos escuros de boa procedência. O que é boa procedência? É que tem que ter proteção contra os raios ultravioletas, justamente para evitar esse tipo de queimadura, que é a queimadura solar. É muito comum a gente receber, principalmente nas épocas festivas, nas épocas de férias, pacientes com queimaduras oculares por conta da exposição solar demasiada. O que é uma queimadura solar, doutor? Como identificar que sofri isso quando fui à praia, me expus muito ao sol? Isso acontece principalmente com pacientes que praticam esportes na praia, por exemplo, kitesurf, futevôlei, dentre outros esportes, o próprio frescobol também. Então ele passa muito tempo ali olhando para o sol, olhando para cima, e aí o olho começa a ficar vermelho, dói, arde, lacrimeja. Então todos esses são sintomas de queimaduras solares
oculares por conta do sol. Há um risco à visão aí ou então é apenas algo temporário? Sim, existem vários riscos associados a isso. A córnea, que é a primeira lente do olho, ela pode acabar sofrendo opacidades por conta dessa queimadura reiteradas, ou seja, se fosse apenas uma vez, provavelmente não vai acontecer muita coisa. No entanto, se a gente sofre essas queimaduras solares repetidamente, a córnea pode acabar perdendo a transparência, ou seja, ficando opaca, e isso vai prejudicar sim a visão. Doutor, quando entra algo no olho, a gente fala logo, caiu um cisco no meu olho, né? A gente pede para as pessoas assoprarem, dar uma coçadinha. Qual a orientação caso caia um corpo estranho dentro do olho, que na praia isso é muito comum por causa da areia? Perfeito. A primeira coisa, se o paciente utiliza a lente de contato, tentar retirar a lente de contato é o melhor a se fazer. Se o paciente não utiliza a lente de contato, ele pode tentar utilizar lubrificantes, tá? De preferência os sem conservantes, justamente para tentar eliminar esse corpo estranho. Caso não consiga, aí a recomendação realmente é procurar um médico oftalmologista o mais rápido possível, para que ele possa retirar o corpo estranho com os equipamentos necessários. Esses colírios lubrificantes na farmácia mesmo se encontra, né? Perfeito, não precisa de receita médica e o paciente mesmo pode procurar nas farmácias. Doutor, também tem uma outra questão. A gente falou agora no início sobre os cuidados em relação à lente de contato. Estar em um avião por muito tempo acaba ressecando o olho, por isso é melhor evitar, né? Mas em alguns momentos a lente acaba ressecando. Quando a gente vai para um lugar muito seco, por exemplo, aqui na capital a gente não tem tanto problema, mas em outras cidades acontece isso. Se ressecar a lente no olho, qual é a orientação? Tentar tirar ali na hora? Se você está sentindo que a lente está ressecada, a primeira coisa a ser feita, na verdade, é lubrificar o olho, né? Lembra? É muito mais difícil e é muito mais perigoso você retirar a lente ressecada dos olhos. Então, lubrifica, preferencialmente com lubrificante sem conservante. Após a lubrificação, que você sente que o seu olho já está lubrificado, aí sim você pode tentar retirar a lente de contato com todo cuidado, realmente. Bom, doutor, a gente já deu uma passagem aí na viagem de avião, nos cuidados na praia e os cuidados em relação à virada do ano. Virada do ano, muita gente estoura champanhe, estoura fogos, muita gente usa maquiagem também e tudo isso tem relação com os olhos, né? Perfeito. Com relação à maquiagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, as pessoas têm que fazer, é, antes de passar a maquiagem, utilizar a lente de contato. Então, põe a lente de contato antes de se maquiar, tá? Isso é muito importante. Essa sequência tem que ser respeitada. Com relação ao estouro dos espumantes, é muito importante todo mundo ter cuidado com isso, né? A gente sabe que a garrafa ela vem numa pressão muito alta, então quando a gente abre a garrafa, a tampa pode sair, a rolha pode sair e ela pode ricochetear em algum lugar e bater nos olhos. Parece que é algo abstrato, que é algo raro, mas isso acontece, a gente é acostumado a receber esse tipo de caso. Então sempre ter cuidado, de preferência retirar a rolha do champanhe, do espumante com a mão, não evitar soltar para que ela pegue nos olhos ou cause algum outro tipo de problema. Um outro ponto muito importante que você citou são os fogos de artifício. Então, tomar muito cuidado com esses fogos de artifício, tá? A gente também recebe inúmeros casos, quem fica no pronto-socorro oftalmológico recebe inúmeros casos de queimaduras oculares causadas pelo estouro dos fogos de artifício, tá? Então é muito importante também manusear com todo cuidado, se vai soltar, manusear com todo cuidado e evitar realmente a região dos olhos. Só para a gente reforçar, em caso de irritação, de traumas, o que fazer? Sempre procurar um médico oftalmologista, né? Urgente, assim, as queimaduras oculares por fogos de artifícios ou trauma com rolha de espumante pode ser bastante danoso para o paciente, pode levar inclusive à cegueira. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação. Desde já um feliz ano novo para o senhor, que 2022 a gente possa manter essa parceria aqui no Bom Dia Pará. E para quem está em casa, gente, cuidado. Final de ano a gente tem que ter muita atenção. O que o doutor falou aqui em relação à virada, ter cuidado com os olhos. Em relação a ir à praia, viajar muito tempo no avião, tudo isso requer cuidados. Então, tenha precaução, tome todas as iniciativas devidas para evitar qualquer tipo de trauma aos olhos e não começar 2022 com qualquer tipo de problema, né, Thaís? A gente tem sempre que zelar pela nossa saúde nesse momento, principalmente. Sem dúvida. O que for preciso ser feito para tomar todos esses cuidados, para evitar, na verdade, qualquer problema, a gente precisa fazer. É por isso que a gente dá sempre essas dicas importantes. Muito obrigada, Fábia, pelas informações. A gente volta a conversar daqui a pouco por aqui.